E quem já visitou o Bolsonaro durante o cumprimento da prisão domiciliar foi o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Ele que é um dos aliados mais próximos de Bolsonaro, inclusive vem falando sobre o assunto, sobre o julgamento, com críticas ao judiciário. Já disse que não confia na justiça recentemente, inclusive na defesa da anistia. Um tema que apareceu durante um encontro com o presidente do partido dele, o Republicanos, onde também aconteceu uma ligação para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Informação que há pouco o Pedro Venceslau, o Guilherme Rajão, trazia para a gente. Foi um destaque que o nosso analista Caio Junqueira também revelou para a gente. O que sabemos sobre a agenda de hoje de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo? Traz para a gente o que temos de atualização por aqui. Bom dia. Bom dia, Carol. Dia importantíssimo, né? Começa, de fato, esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui no Palácio dos Bandeirantes, certamente, o clima é de expectativa com relação a tudo que deve acontecer em Brasília. Governador Tarcísio de Freitas terá, inclusive, uma viagem a Brasília que deve ser feita aí no meio da manhã, por volta ali de 10 horas. Confirmei há pouco com algumas fontes aqui do Palácio dos Bandeirantes que essa viagem deve acontecer por volta das 10, a chegada um pouco antes do meio-dia em Brasília, e que o governador Tarcísio de Freitas não solicitou visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente por se tratar de uma agenda que será cumprida com o presidente da ANEEL em Brasília no dia do julgamento, do início desse julgamento. E por isso o governador optou por não solicitar essa visita ao ministro Alexandre de Moraes, o que certamente leva em consideração toda a questão do início desse julgamento que começa a partir das 9 horas da manhã. Pontos importantes com relação a esses últimos dias e reforçando isso que você disse, Carol. Governador Tarcísio chegou na semana passada em uma entrevista a falar que, caso fosse presidente, seu primeiro ato seria a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também diversas falas e entrevistas nas últimas semanas com relação a essas pautas da anistia. E ontem esse encontro importante com o presidente Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido do governador, onde eles fecharam questão com relação à anistia. Inclusive houve essa ligação para o presidente da Câmara, Hugo Mota, na tentativa, portanto, de tentar acelerar esse processo de colocar em pauta essa questão da anistia. Portanto, é um trabalho que vem sendo feito de articulação de uma forma muito forte pelo governador Tarcísio de Freitas, que trabalha nesse momento justamente nessa articulação para o ex-presidente Jair Bolsonaro com aliados políticos tanto na Câmara como no Senado. E hoje, por aqui, de acordo com o que essas fontes me passaram, a expectativa é que de fato seja um dia de mais silêncio, tanto no Palácio dos Bandeirantes como nessas agendas públicas de figuras políticas ligadas ao ex-presidente, como o próprio prefeito Ricardo Nunes, também o próprio governador, que deve ir a Brasília, mas vai evitar falar com a imprensa justamente por conta do início do julgamento, da tentativa aí de não trazer novos elementos para essa fogueira que a gente vem acompanhando aí de declarações e que às vezes acabam tornando esse clima um pouco mais hostil no entendimento desses aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não seria favorável nesse momento, então, de início de julgamento. A gente vai seguir acompanhando por aqui, o clima é muito tranquilo, o governador ainda está nesse momento aqui no Palácio dos Bandeirantes. Eu conversei com algumas fontes que disseram que, pelo menos há 20 minutos, meia hora atrás, o governador ainda estava dormindo e deve, daqui a pouquinho mais, já começar uma movimentação aqui para que por volta de 10 horas possa iniciar esse deslocamento a Brasília, onde se reúne com o presidente da ANEEL, e não deve ter agendas ligadas a esse julgamento e nem mesmo ao ex-presidente Jair Bolsonaro como um possível encontro que foi cogitado, mas de fato não deve acontecer. Carol, volto com você. E a conferir qualquer tipo de manifestação por parte do governador de São Paulo, por isso Guilherme Rajão está lá a postos para deixar você muito bem informado.